Olá, tudo bom? Bem-vindos. Hoje o tema é parte espiritual, espiritualidade. Será que com a espiritualidade, praticando o que a gente vai falar aqui sobre espiritualidade, é possível a gente tratar, prevenir ou até curar alguma doença? A primeira coisa a gente entender é o conceito da palavra, o que é espiritualidade. Espiritualidade é uma coisa, religiosidade e religião é outra coisa. Se você tem uma garrafa de um refrigerante, por exemplo, a garrafa, a metáfora, a garrafa é a religião, o que está dentro é a espiritualidade. Faz sentido para vocês? A garrafa, o rótulo, é a religião e o que está dentro é a espiritualidade. A palavra religião significa religare, ligare você a algo divino. Então, quando você pega uma religião, ou seja, o ato de você ter rituais, um grupo de pessoas e um líder que vai preconizar algo maior conectado a uma divindade, isso é interessante, isso é muitas vezes necessário, mas o que mais importa para o indivíduo evoluir espiritualmente, fisicamente, emocionalmente, é a sua espiritualidade. O que é a sua espiritualidade? Espiritualidade é o que a pessoa é. É o que ela pensa 24 horas por dia, 7 dias na semana. É o que ela faz, são os atos dela. É isso que ela é. Porque quando você morrer, quando você transcender, quando você fizer o check-out, mudar de endereço cósmico, vai ficar só o quê? A matéria fica. A matéria, essa casca aqui vai ficar. Fica você, do jeito que você está, com seus pensamentos, seu grau de evolução, o que você fez, suas atitudes e comportamentos. Isso é você. Isso é a sua espiritualidade. E a espiritualidade ela tem que passar por caridade. A gente já vai falar sobre isso. Então, o conceito, olha só essa frase. O Pierre Teilhard de Chardin, que foi um padre jesuíta teólogo, padre Teilhard de Chardin, ele morreu em 1955, se eu não me engano, ele foi um padre francês, ele tem uma frase bem impactante, e ele diz o seguinte: nós não somos seres humanos tendo uma experiência espiritual, nós somos seres espirituais tendo uma experiência humana, e essa experiência humana significa comer, beber, se cuidar fisicamente, trabalhar, viver nessa casca que a gente está, que é essa matéria. Mas depois que você transcender, que você fizer o check-out, você vai ter a história do que você fez, as coisas boas e não tão boas, a sua própria evolução, os seus pensamentos, as suas atitudes. Isso é você, isso é o seu ser espiritual, que vai comandar o seu emocional, que vai comandar o seu mental, que vai comandar o seu físico. Então a hierarquia é espiritual, emocional, mental, físico. São esses 3 grandes níveis de você: espiritual, emocional, mental e físico. Esses são os 3 grandes níveis de você. E até esse número 3, a tríade, era um número muito impactante. Você tem 3, essa tríade, em muitas coisas. Hoje estão associando ao Tesla e tal, aos múltiplos de 3, 6, 9, 12, enfim, que são números mágicos. Não é que é número mágico, mas você tem passado, presente e futuro. O ontem, o hoje, o amanhã. Jesus, Maria, José, os 3 anjos. E assim por diante, você pode fazer várias associações. Então você tem um nível espiritual, você tem um nível emocional mental e você tem um nível físico. Então a hierarquia, se você mexe aqui, ele vai ter um impacto sobre o seu físico. Faz sentido para você? Ele vai ter. Então se o indivíduo hoje, ele tem um câncer de próstata, você sabia que, foi ano passado, fez toque retal, fez exame de PSA, fez exame de sangue, não deu nada.
E esse ano ele faz e é constatado um câncer de próstata. Só que a medicina descobriu que o câncer de próstata, ele leva 20 anos para evoluir. 20 anos para evoluir. Ano passado ele já tinha o câncer de próstata, só não foi diagnosticado, mas estava lá. E ele não está sozinho, não é só a próstata, não é só o câncer. Toda doença crônica que passa de 3 meses, que passou, se você tem hoje uma doença crônica que você está sofrendo, que passou de 3 meses, provavelmente ela já existia no nível espiritual há 5 anos atrás. 5 anos atrás. Então, quando você começa com algo espiritual, emocional, uma raiva da sogra, uma raiva, oposição à mãe, e hoje você tem uma dor lombar que já está há 2 anos aí te incomodando, você não consegue resolver, já fez fisioterapia, já tomou medicamento, já fez cirurgia, já fez acupuntura, já fez osteopatia e nada resolve, e já tem 2 anos que você está sofrendo nessa dor lombar. Essa dor lombar começou no mínimo há 5 anos atrás, pode contar. A nível espiritual ela já estava 5 anos atrás. Quando a gente fala espiritual, não é no céu não. As pessoas falam em espiritualidade, ela acha que é espírito que você não vê, ela acha que são os entes queridos que foram, ela acha que é Deus, Jesus, Maria, José. Não é nada disso que a gente está falando. A gente está falando de você próprio. Você, suas ações. Nesse planeta que você está vivendo. O que você está fazendo? Quando você morrer, provavelmente, e você chegar no outro lado, provavelmente eles vão fazer 2 perguntas. O que a sua passagem pelo planeta que você viveu contribuiu com aquele planeta? Com as pessoas, com o planeta? Você deixou um planeta melhor? Você ajudou as pessoas? O que a sua passagem modificou o planeta e as pessoas que estavam ao seu redor? Provavelmente eles vão fazer essa pergunta. E segundo, o que você aprendeu lá? Porque você está evoluindo espiritualmente e você tem que ir melhorando cada dia mais, cada dia mais. Só que as pessoas pensam que você melhora e vai chegar um momento na vida que você vai ter paz e felicidade plena nessa vida na Terra. Não é esse romance de Hollywood. Infelizmente não é esse romance de novela brasileira, mexicana, nem de filme de Hollywood. Porque o paciente fala, Gustavo, eu estou com 65 anos de idade e eu tenho tanto problema na minha vida, eu achei que eu ia chegar nessa idade numa tranquilidade, numa paz. Pois é, mas sabe o que acontece? Quanto mais você vai evoluindo e se iluminando, porque o que é luz e sombra? Sombra é o medo, é a escuridão, é o não saber, é a ignorância. A luz é o saber, a verdade, é a informação, é a verdade, é o conhecer. Isso é a luz. Quanto mais você vai caminhando ao longo da sua vida e evoluindo, mais você vai se iluminando. E essa luminosidade, ela não vai só para frente, ela vai para trás também, porque você vai iluminar coisas do teu passado que não foram resolvidas, que foram colocadas para debaixo do tapete. Faz sentido para você? Quando você vai evoluindo, você vai se iluminando, e essa luminosidade, ela não vai só para frente, para o futuro e para o presente, ela vai iluminar o seu passado e vai iluminar e trazer coisas à tona não resolvidas, que você colocou para baixo do tapete e simplesmente não resolveu. Você simplesmente colocou para debaixo do tapete e falou, isso é passado, eu não quero mexer. É uma mãe que você não perdoou, é um irmão que você não perdoou, é uma vizinha brigada, é sei lá o quê. É a história do seu passado. E agora, quando você vai estudando espiritualidade, você vai indo num lugar, seja num centro, seja numa igreja, seja com alguém que te lidere, estudando espiritualidade, e você vai praticando a caridade, porque você não tem como se espiritualizar sem caridade. Buda falou isso,
Jesus falou isso, Krishna falou isso, Dalai Lama falou isso, Madre Teresa falou isso, Gandhi falou isso. Todos os grandes avatares e líderes espirituais que você já ouviu falar, eles falaram em caridade. Caridade. Caridade é uma coisa, generosidade é outra. Gustavo, qual é a diferença? Então escute com atenção. Generosidade é você fazer algo, dar algo para alguém e essa pessoa pode ter e pode fazer e pode comprar aquilo. Se eu dou uma gravata para um amigo meu, que ele trabalha, que ele estuda, etc., e ele pode comprar essa gravata, eu estou praticando um ato de generosidade. Ele podia ir lá e comprar da mesma gravata. Só que se eu pego e compro uma gravata e dou para um mendigo, ou compro uma roupa e dou para um mendigo, eu estou praticando caridade. Ele não podia comprar com o trabalho dele e fazer aquilo lá. Quando eu atendo, para quem não sabe, eu atendo, a minha vida profissional foi muito marcada por atendimentos beneficentes. Eu aprendi isso quando estava saindo da faculdade. E por alguns anos eu fiquei sem atender o beneficente e ano passado, em abril, eu voltei. Então todo sábado de manhã eu tenho um trabalho beneficente das 8 ao meio-dia, onde a cada meia hora eu atendo um paciente com as minhas técnicas, com todo o meu conhecimento e convido profissionais da área integrativa a tratar comigo, tratar os pacientes que vêm, e o paciente vem e eu não cobro meus honorários, e aqueles meus colegas profissionais também não cobram, e a gente atende os pacientes naquela manhã, todo sábado, ou quase todo sábado, enfim, o sábado que todo mundo consegue atender. E quando você atende um paciente, no caso, quando eu atendo um paciente carente, que não pode pagar uma sessão, carente mesmo, humilde, no sentido não de humilde, de não ter condições financeiras, eu estou praticando caridade. Agora, se eu atendo um paciente que pode me pagar, mas eu falo para ele que não precisa pagar, eu estou fazendo um ato de generosidade. Você pode fazer as duas coisas na sua vida, porque você vai ver que pessoas de sucesso, na verdade, pessoas bem-sucedidas, uma coisa é você ser bem-sucedido, outra coisa é você ter sucesso. Tem gente que tem sucesso no âmbito amoroso, mas não consegue ter sucesso no trabalho. Tem gente que tem sucesso financeiro, mas não consegue ter sucesso na família. Uma pessoa bem-sucedida é diferente. Ela é bem-sucedida em todos os campos da vida dela. E se você estudar as pessoas que são bem-sucedidas, você vai ver que essas pessoas praticam generosidade e caridade. Você vai ver que as pessoas que têm mais sucesso financeiro, prosperidade, trabalho, família, etc, etc, saúde, são pessoas que praticam a vida toda generosidade e caridade. Então esse é um desafio que eu faço para você. Eu faço esse desafio para você melhorar a sua espiritualidade e, consequentemente, melhorar uma doença que você tem. Por que você não se dispõe uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias, uma vez por semana, em fazer um trabalho de caridade? Do jeito que você quiser, seja com o seu trabalho, seja com o seu serviço, seja com alguma coisa que você gosta de fazer, indo numa instituição de idosos, indo num asilo, indo numa associação de deficientes, indo num hospital de câncer, não interessa. Não é pegar e dar dinheiro de graça para alguém na esquina, num semáforo. Isso aí quase não é caridade, isso aí na verdade é o oposto. Você está cometendo um equívoco ali, porque a pessoa não fez absolutamente nenhum esforço e ganhou de graça. A pessoa, ela tem que merecer a generosidade e a caridade. Ela tem que merecer, ela tem que fazer um esforço.
Então, se o paciente vem de longe, faz um esforço para ser atendido, e eu atendo ele no beneficente, ele se deslocou, ele pagou combustível, ele saiu da casa dele, ele pegou o ônibus, ele veio ali, ele se propôs a fazer o tratamento que eu falei para ele, etc, 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 etc. Então ele tem um merecimento. Quando você só estica a mão e fala assim, me dá dinheiro, que merecimento tem em esticar a mão? Eu pergunto. Então isso aí a gente tem que raciocinar um pouquinho. Porque se você perguntar para esse cidadão na esquina ali, ou no semáforo, e você perguntar para ele, fulano, se você for lá no meu endereço e lavar meu carro, eu te dou o dinheiro que você está pedindo aí. Eu vou te falar que de 10 semáforos que o mendigo te pede dinheiro, eu tenho dúvida se vai ter mais do que 2 que vai lá lavar o seu carro para pegar esse dinheiro. Então ele quer no fácil. E o universo não é assim. Porque tudo tem um preço no universo. Nada é de graça. Energia não se cria do nada. Dinheiro é uma troca de energia. Caridade é uma troca de energia, é um dar e receber. Generosidade é um dar e receber. E não é daquela pessoa que você vai receber, é de uma outra que você nem espera. E você não pode esperar também. Esse é uma grande sabedoria da caridade. A caridade você não pode falar. Se você ficar divulgando é ego. Você tem que cuidar com isso. Mais do que tudo é ego. Então tem gente que publica. Tem gente que publica na internet. Olha aqui, ó, final do ano, ó, eu distribuí todas essas cestas, viu? Ó, me aplaudam. Isso aí não tem nada a ver com caridade. Isso aí é ego. Então a gente tem que cuidar. Porque quando você faz o bem, você não tem que olhar a quem e não tem que ser divulgado. Inclusive está na Bíblia. Entendeu? Então a espiritualidade, ela vai tratar, prevenir e curar doenças? Óbvio que vai. E tem que passar pela caridade. Essa espiritualização, mas na prática, Gustavo, como que eu posso fazer? Como que eu posso cultuar a minha espiritualidade? Uma coisa eu falei, a caridade, a generosidade. Isso é um começo? É um começo. Então você se dispor a fazer isso já é um grande começo. Mas as coisas são bem mais simples. Ou não. Elas são bem mais simples no dia a dia. Porque dentro de um centro, você não vê espiritualidade em alguém na igreja, sabia disso? Você não vê espiritualidade num centro espírita, sabia disso? Você não vê espiritualidade num centro budista. Você não vê numa sinagoga. Porque nesses locais todo mundo é santo. Na igreja, num culto, numa paróquia, numa sinagoga, num centro espírita, todo mundo é corretinho. Naquele momento, todo mundo se quer bem, todo mundo é legal, todo mundo está na paz. E aí quando você sai de lá, que eu quero saber o resto do tempo que você faz. É o tal do amar o próximo, não é? Não diz lá amar o próximo, que é o mandamento mais forte que existe, amar o próximo. Então, ele dizia o próximo mesmo. Porque amar quem está distante é fácil, sabia? Você até doa 100, 200, 300 reais para uma criança cadavérica da Etiópia. E você reza por ela. Eu quero saber a sua vizinha ali do lado. Com aqueles cachorrinhos pequenos que fica latindo. Eu quero saber a tua sogra que veio e se instalou dentro da sua casa. Eu quero saber a sua cunhada que toda semana vem falar alguma coisa. Ou manda mensagem no grupo da família. Então é o próximo mesmo. Que é o mais difícil. Amar quem está longe, aquele teu tio, tua tia, teu primo que você não vê há tempo, é fácil. Eu quero saber quem vive 24 horas contigo, que convive, aquele seu colega de trabalho. Não significa que você tem que amar todo mundo e dizer amém, sim para todo mundo. Isso não tem nada a ver com amor. Amor tem que ter ordem. Então, escutem com atenção. Já dizia Bert Hellinger, que criou a constelação familiar alemão, e ele dizia, e diz, e publicou em livros, e estudou a fundo coisas que já Jesus falou, Buda falou, todos eles falam,
Amor tem que ter ordem, não pode ser caótico. Não pode ser amor incondicional. Não pode ser paixão, que é fogo e acaba. E você não vê o outro. A paixão, você não vê o outro como ele realmente é. Você projeta no outro o que você gostaria que o outro fosse. Isso é paixão. Mas ela passa. O amor verdadeiro, ele tem que ter ordem. O amor tem que ter ordem. Então, quando é sim, quando é não. As coisas que eu falo durante o tratamento, durante a terapia, é que você tem um triângulo. Pensa numa cadeira com 3 pernas. Essa tríade aí. Nessa tríade que Jesus falou, Buda falou, Dalai Lama falou, Krishna falou, eles falaram o seguinte: livre-arbítrio, desapego, compaixão. Todos eles falaram a mesma coisa. Livre-arbítrio, desapego, compaixão. Para você ter amor com ordem na vida, para você se espiritualizar, para você se autogerenciar a sua vida espiritual, emocional, mental e física, você tem que entender de livre-arbítrio, você tem que entender de desapego, você tem que entender de compaixão. Se você não se gerencia, alguém irá fazê-lo, e talvez de uma forma que você não goste. Então, se você quer aprender autogerenciamento, esse autogerenciamento tem que ser espiritual, emocional, mental e físico. E você tem que entender os conceitos de livre-arbítrio, dos conceitos de desapego e dos conceitos de compaixão, que é um conceito. Livre-arbítrio é posicionamento, vou falar rapidinho aqui. Posicionamento é sim, não é não. Na sua vida são suas escolhas. Na vida do outro é a escolha do outro. Você não tem direito de escolher as coisas pelo outro, ponto final. Não tem. A não ser quem é dependente de você. Se você tem um filho de 5 anos, de 3 aninhos de idade, de 10 aninhos de idade é uma coisa. Mas você tem um filho de 18 anos, a outra pessoa já é adulta, a vida dela, as escolhas dela são dela. Você não tem que se meter. Não é só não pôr a colher no relacionamento do casal. É de todas as pessoas. Isso é livre-arbítrio. A pessoa pode fazer o que ela quiser. Você pode não concordar. Você tem o direito de não concordar. Mas você tem que aceitar. Enquanto você não aceitar seu pai do jeito que ele foi, enquanto você não aceitar sua mãe do jeito que ela foi, você está bloqueando o livre-arbítrio teu e deles. E provavelmente sua prosperidade vai para as cucuia, seu relacionamento amoroso não vai dar certo, porque você não está aceitando. Você pode discordar, mas você tem que aceitar. As escolhas do outro, as atitudes do outro, é do outro. Eu não tenho que falar para ele fazer assim ou assado. É difícil? É simples, mas não é fácil, infelizmente. Mas isso é livre-arbítrio. E na sua vida também. Você quer fazer o quê? Você quer fazer medicina? Por quê? Porque meu pai gosta. Manda seu pai fazer medicina. Ninguém tem o direito de escolher a vida profissional para ninguém. As suas escolhas são suas. Você tem um livre-arbítrio disso. Se o outro vai ficar junto do seu lado, isso você não vai poder decidir, você entendeu? Agora, as suas escolhas da sua vida, você pode decidir a sua saúde, o seu trabalho, o que você vai fazer na vida, a sua missão de vida, etc, etc. Isso é livre-arbítrio. Desapego é o quê, Gustavo? Desapego não é de bens materiais. Desapego é das pessoas, do problema do outro. O problema do outro é do outro, não é meu. Isso é desapego. Está na Bíblia. Pega a sua cruz e me siga. Jesus não disse: pega a cruz do seu irmão coitadinho, pega a cruz da sua mãe doentinha, pega a cruz da sua irmã mais novinha que você e me siga. Não! Sem dó, sem pena. O sentimento de dó e pena, ele é altamente maléfico. Você nunca vai ver uma passagem na Bíblia onde Jesus teve dó e pena de alguém. Ai, coitadinho, está ceguinho, quer ver, eu vou te curar. Nada disso. Jesus sabia que o que ele estava enfrentando era dele. Isso é desapego. Eu não tenho mais tempo para falar, um pouco complexo.
E a compaixão. Compaixão parece o contrário do desapego. Na verdade, é um complemento. Compaixão é assim: se você solicitar minha ajuda, eu vou te ajudar. Quanto? Pouco, quase nada. Então é o conceito do fazer menos. Você entendeu? É o ensinar a pescar, não dá tudo. É o fazer menos. Você não pode fazer pela pessoa. Se você proteger a pessoa numa bolha, fazer por ela, você está passando por cima de leis espirituais. Vai ter consequências para você e para outra pessoa.